Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e este é o Emílias Podcast Mulheres na Computação, um podcast em que entrevistamos mulheres de diferentes áreas em geral, mas da computação. Hoje estamos com Bia Kunze, ela é formada em odontologia, portanto dentista, podcaster nos podcasts Área de Trabalho e Papo Tech, colunista da rádio CBN Curitiba e estudante universitária. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Bia é uma pioneira na podosfera brasileira, criadora do Pod Sem Fio, que teve, segundo um site que eu vi aqui, pelo menos 165 episódios publicados. O primeiro foi publicado em 13 de agosto de 2005. Vamos entender agora porque... Exatamente. Então, vamos entender agora porque a Bia é conhecida como Garota Sem Fio e como ela ajuda as pessoas a serem mais produtivas. Quem vai entrevistar ela comigo é a Natália Chaves, bolsista do Emílias Podcast e aluna do curso de Sistema de Informação da UTFPR. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Adolfo? Olá, Bia. É um prazer estar aqui com vocês. Então, Bia, e aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda ao Emílias Podcast. Obrigado por ter aceito o nosso convite, né, nessa sua rotina. Eu que agradeço o convite. A gente escuta, para quem escuta lá o Área de Trabalho, eu escuto o Área de Trabalho, o Papo Tech, eu descobri recentemente que ele existia, né, apesar de ser um podcast bem antigo, que você tem uma vida bem corrida, né, com várias atividades, mas até o fato da gente ter combinado agora é que você está em férias, né? Mais tranquila agora, né? A gente consegue gravar. Então, olha, gente, estão já quase 20 anos gravando podcast, né? Tem uma turminha aí que são os pioneiros que começaram aí final de 2004, 2005, 2005. Essa geração aí tem alguns podcasts ainda em atividade, o Papotec é um deles, embora não tenha periodicidade, a gente se junta para bater papo, mesmo quando as estrelas se alinham e dá certo dos três conseguirem marcar no mesmo dia para conversar, né? Então, eu acho que é o podcast mais antigo em atividade hoje, é o Papotec. E o Área de Trabalho é um pouquinho mais recente, né? Está aí há 2 anos, mais ou menos, no ar. E eu sempre fui uma apaixonada em divulgar produtividade, tecnologia. Eu gosto de falar para o usuário comum. Trazer as possibilidades, as inovações, as novidades para o usuário que quer fazer a sua vida mais produtiva e não precisa ser na área de TI, necessariamente, né? A minha linguagem, o meu público é o público geral, o público leigo que quer ser mais produtivo com o auxílio da tecnologia. Certo. Então, quando eu fiquei sabendo da sua existência, eu não vou lembrar também exatamente quando foi, mas eu lembro alguma coisa, Garota Sem Fio, opa, é daqui de Curitiba, na época eu já estava em Curitiba. Eu lembro de uma coisa especificamente, foi eu acho que uma review que você fez de um e-reader chamado Positivo Alpha. Nossa! Eu acho que foi lá para 2011, mas enfim, aí na época que você tinha o blog, etc., você falava lá claramente que você era dentista. E então, obviamente, sua graduação foi odontologia. Como é que você escolheu esse curso de odontologia? Olha, eu sou uma pessoa que queria fazer muitas coisas da vida. Não é que eu tive dificuldade em escolher uma carreira, eu queria fazer várias carreiras, né? Então eu optei pela odontologia, foi uma coisa de impulso. Inicialmente eu ia fazer medicina, mas eu não estava muito certa que era isso que eu queria, até eu ver a minha madrinha que fez uma cirurgia, que eu achei que ela tinha feito uma cirurgia plástica. Eu lembro até hoje o dia exato que ela falou, ela fez toda uma reconstituição, né, uma reabilitação oral. E eu perguntei, mas que médico que fez esse tipo de cirurgia? Ela falou, não, foi um dentista, foi um periodontista. Nossa, acho que eu tinha uns 16 anos, eu fui lá, peguei minha agenda, era muita informação para mim naquela época, né? Eu lembro até hoje que eu anotei, periodontista. Não tinha internet, gente, era início dos anos 90. E como é que eu ia descobrir que raio que era periodontista? Eu peguei a lista telefônica, lá tinha as especialidades. Então tinha lá ortodontia, endodontia, periodontia. Peguei um periodontista lá, telefonei pro consultório dele, perguntei o que ele fazia. Eu falei, é isso que eu vou fazer, então. O mundo sem internet era bem mais complicado.
E recentemente, né, você até fala algumas vezes lá no podcast, quando eu falo recentemente, eu acho que é de 5 anos para cá, né, porque você começou antes da pandemia, você decidiu fazer uma nova graduação aqui na nossa irmã, né, eu e a Natália estamos na UTFPR, e você resolveu fazer a graduação na Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Você começou a fazer informática biomédica, e aqui eu gosto de contextualizar para quem é da computação que até pouco tempo atrás, agora está mudando, né? Já tem até curso de graduação em inteligência artificial, mas até bem pouco tempo atrás tinha 4 cursos na computação, que era o Ciência da Computação, que tem na UFPR, Informática Biomédica, que tem na UFPR, Sistemas da Informação, que tem na UTFPR, Engenharia da Computação, que tem na UTFPR, isso de graduação. Tem também as tecnologias, mas agora... e licenciatura em Computação, que também tem aqui na UTFPR. E aí você começou a fazer Informática Biomédica e agora você está cursando Biomedicina. Por que você escolheu esses cursos? Qual é o seu objetivo fazer esses cursos, uma nova graduação? Olha, o que me chamou a atenção nos últimos tempos, né, é o avanço da medicina na descoberta de novos medicamentos. Mas o meu interesse veio porque eu, infelizmente, não exerço mais odontologia. Eu tenho uma doença autoimune que me obrigou a parar, né, então eu tomo imunossupressores. Então, esse ambiente de consultório, hospital, clínica, não é muito saudável para mim, né? Então, eu acabei preferindo ir para uma área mais de pesquisa, de estudo, e que não envolvesse diretamente pacientes, né? E essa área de drug discovery é muito high-tech, né? Hoje se trabalha a nível molecular, com softwares, com inteligência artificial. E, inicialmente, eu fiz uma escolha pela informática biomédica justamente por isso. Mas eu senti falta de mais matérias de biológicas, ele é muito centrado em programação, só que se eu não tivesse uma base mais profunda em genética e imunologia, eu não ia conseguir avançar para a área que eu queria. Eu gosto de bioinformática e essa parte de medicina farmacêutica e drug discovery, né? E, ao mesmo tempo, eu estou fazendo um MBA justamente em medicina farmacêutica, que eu estou concluindo agora, e eu descobri que realmente essa área de novas terapias, novos medicamentos é realmente fascinante, né? Agora a gente está falando de engenharia genética, terapias moleculares, é uma coisa muito sci-fi ainda, né? O pessoal não entende muito bem. Então, eu vou aos poucos colocar isso na área de comunicação, porque nós estamos atravessando uma fronteira agora com discussões éticas, em manipular genes. A gente já falava de manipular embriões, mas agora nós estamos falando em manipular genes, né? Curar doenças a partir da genética das pessoas, né? Doenças que até então não tinham cura, por exemplo, anemia falciforme, porque são doenças muitas vezes herdadas e que a pessoa depende o resto da vida tomando medicamentos que, no fundo, são só paliativos, né? Para ela poder ter uma qualidade de vida. Mas a partir de um momento em que surge uma opção de cura, uma resolução, efetivamente, do problema que ela tem a partir da genética, e muitas pessoas não têm alcance, não têm conhecimento para compreender do que se trata, eu quero ir para a área de comunicação científica também, para esclarecer as pessoas essa nova área, essas novas terapias, o que elas são. Então, eu vou estar um pouquinho aí com TI, com área médica e farmacêutica, e também comunicação e divulgação científica. É um caminho muito legal. Meus parabéns. E como você se tornou, Bia, a garota sem fio? Na época que eu estava no consultório, ainda atuando, eu comecei aos poucos a fazer home care odontológico. Esse é um dos motivos de eu ter tido que parar também, porque eu ia para hospitais, para residências, casas de repouso, asilos, e infelizmente esses ambientes, para quem toma imunossupressor, são um pouco complicados. Mas eu precisava levar os documentos dos pacientes, os prontuários, e eu comecei a integrar palmes e celulares, dispositivos móveis como minhas ferramentas no lugar de um notebook, porque fazer o atendimento domiciliar, você sabe como é que é dentista, né? 1000 traquitanas e objetos e caixinhas e coisas para você organizar, é coisa pra caramba. Então, levar mais um computador. E isso lá no início dos anos 2000, né, que os computadores eram uns trambolhos, você precisava de uma bolsa só para levar o computador e uma outra bolsa só para você levar o carregador, né, de tão
de tão grande que eram as coisas, não eram tão portáteis. E os palmes, né, os computadores de mão, estavam florescendo nessa época e foram uma ferramenta fabulosa para a minha produtividade, para o meu dia a dia. Aí eu criei o blog, né, eu fascinada por tecnologia móvel, celulares, smartphones, chamado Garota Sem Fio, e outras pessoas de outras áreas profissionais, outras carreiras, começaram a se interessar e acompanhar as dicas que eu postava no blog também. Daí veio Garota Sem Fio. Meu gato, ele gosta de participar aqui também, então ele não pode ver eu falando. Olha, aqui, ó. Ele participa também lá do área de trabalho que eu participa. escuto. Qual é o nome dele? Esse é o Tosh. Tosh, dá um oizinho aí. Ó, viu? Ele é simpático, gente boa, ele conversa. O pessoal que está só escutando não vai ter visto, mas por volta de 11 minutos, se você for no YouTube, você vai ver o gatinho, que é muito bonito. Então, como eu disse, você atualmente faz parte de 2 podcasts, você já contou um pouco do Papo Tech. Eu escutei o episódio mais recente do Papo Tech, eu fiquei com vontade de comprar um carro elétrico, né? Porque não me lembro qual era o nome esse é o assunto do momento, né? Mas ele falou. E agora tem haters também, né? Eu comecei a descobrir aí, eu vi a repercussão. Agora tem fãs e haters de carro elétrico. Parece que tudo no mundo da tecnologia sempre foi dividido em fãs e haters, né? Que engraçado. Mac, Windows, Palm, Pocket PC. Agora a gente tem carro elétrico contra carro a combustão, né? Fazer o quê, né? E o outro podcast, né, como a gente já falou aqui, é o Área de Trabalho, que tem o Marcos Mendes, né, que toca, né? Ele tem também, ele faz parte lá, qual é o nome da empresa mesmo? Gigahertz, né, que tem outro podcast, o Área de Transferência, que você não faz parte, mas já foi convidado. A volta e meia faço uma participação lá. E eu achei muito legal, né? Porque ele diz assim, ele se apresenta como um podcast semanal sobre como a tecnologia pode nos ajudar a ser mais produtivos no trabalho e na vida. Aí, pergunta para você, que a tecnologia pode mesmo nos ajudar a ser mais produtivos? Claro, todo nosso dia a dia é baseado em processos, né? Não importa o trabalho que você exerça, né? Mas um profissional que tem um nível técnico muito apurado, que tem um nível criativo também, o que ele quer é usar a habilidade dele, usar a criatividade dele, usar as técnicas que ele desenvolveu. Quanto ao processo, você quer agilizar o máximo possível, não quer encrenca, não quer ter sobretrabalho, não quer ter retrabalho, e a tecnologia acaba facilitando nesse sentido. A gente fala muito lá do podcast de inteligência artificial, né, das LLMs, no caso, porque realmente elas estão revolucionando a forma da gente trabalhar, né? Quando estava, por exemplo, vou usar meu caso de estudante aqui, né? Já que eu estou estudando também. Para quem passa a vida aí lendo papers, selecionando papers, separando o que você vai escrever, o que você vai citar, uma ferramenta como essa agiliza muito, né? Então você dedica o teu tempo ali criando o seu paper mesmo, escrevendo, elaborando, raciocinando, discutindo, ao invés daquele trabalho braçal horrível que é de você selecionar referências e artigos. Todo mundo sabe, todo mundo que está ouvindo aqui que já passou por isso, sabe que essa parte realmente é uma pedra no sapato. E essa é uma das maneiras que a IA, que as LLMs podem facilitar e muito o dia a dia, maneiras diferentes de estudar. Não vou ficar falando muito aqui, vou convidar vocês a ouvirem lá o Área de Trabalho, mas a minha maneira de estudar, eu aprendo mais coisas, eu leio mais coisas, eu produzo mais coisas num tempo muito menor do que antes. É uma coisa impressionante. Que a tecnologia pode nos ajudar a ser mais produtivos, você acabou de responder que sim. E como o professor Adolfo disse no início, eu sou aluno da UTFPR Sistemas de Informação. Então, especificamente, no caso de estudantes universitários, você pode dar alguns exemplos de ferramentas de tecnologia que nos ajudariam a ser mais produtivos? Primeiro, é bom um organizador de tarefas, né? Você pode, dentro da suíte da Microsoft, tem lá o To-Do, por exemplo, né? Mas você também tem do Google ali nativo, você tem o nativo da Apple, mas você tem ferramentas como Notion,
Todoist, o Evernote, que você pode organizar os seus afazeres, as suas tarefas, dar baixo, organizar tudo que você tem para fazer, categorizar, colocar deadlines, prazos para cumprir. Então, um bom organizador de tarefas, eu acho que é o ponto de partida. Saber tudo que você tem para fazer e organizar o seu tempo. Eu acho que o Adolfo vai concordar comigo. Eu acho que quem sabe organizar bem o seu tempo é mais produtivo. Então, quem quer começar a ser mais organizado e produtivo tem que aprender a gerir melhor o seu tempo, né? Para poder dar conta de tudo que você tenha para fazer, todas as demandas, não ser atropelado pelos imprevistos da vida, porque todo mundo tem, né? Então, saber organizar e levar tudo isso ao mesmo tempo é um pouco desafiador, mas a partir do momento que você acha o jeito, a tua vida entra nos eixos. Sim, uma coisa que eu ainda não achei para mim foi uma ferramenta que eu diga, pô, essa ferramenta aqui é a que se encaixa melhor comigo, mas a que eu estou usando mais agora e que eu acho que eu descobri lá no área de trabalho é uma chamada Simple Note. Porque para mim o Notion é muita coisa, tem muito recurso. O Simple Note é bem simples, então ele me permite organizar algumas tarefas lá, fazer anotações de uma forma bem simplificada. Mas basicamente o que ele faz, o que o Google Keep faz, que é você ter várias notas, não é nada de muito diferente. Tem o Obsidian também, que está muito na moda agora, e tem fãs bem lovers, assim, bem fanáticos que defendem o Obsidian. Realmente ele é uma ferramenta fantástica, mas tem uma curva de aprendizado um pouco maior para quem realmente quer explorar todas as possibilidades, porque ele não é muito lógico em princípio, mas a partir do momento que você tem ali um bom repositório pessoal de informações e conteúdos, ele começa a fazer os links ali e fica bem interessante. E você tem uma coluna semanal na Rádio CBN Curitiba, chamada Bombou na Internet. E aí eu fiquei curioso porque você fala em algum momento sobre sua preparação. Como é que você se prepara para essa coluna? Você chafurda no lodo da internet para descobrir o que é que está bombando? Eu salvo as pautas, né? Eu tô sempre monitorando ali nas redes sociais o que tá repercutindo. Quando é uma coisa que repercute muito, eu salvo na minha listinha, não importa o dia da semana, eu jogo lá na minha listinha de prováveis pautas, né? Essa é uma coluna mais leve. Eu já tive uma coluna de tecnologia mesmo, que eu falava um pouco de biotecnologia também. Essa não era na CBN Curitiba, era na CBN Nacional, às sextas-feiras, mas eu pretendo retomar algo assim no futuro, mas muito mais para biotech, então isso é para o futuro. Então, no momento, essa coluna da segunda-feira ela é mais descontraída, é para falar o que as pessoas estão comentando, o que está repercutindo, e as pautas vão surgindo ao longo da semana. Eu vou salvando, às vezes nem sempre dá tempo de falar tudo, mas aí na segunda-feira eu pego aquelas mais bombásticas, aquelas inevitáveis, né, e coloco na coluna. Então não é nem tudo que bombou na internet, só as coisas mais leves. É que tem muita coisa que bomba na internet artificial, né? Tem gente que querendo pegar fama, tem muito golpe. Aliás, golpe é uma constante também na coluna, porque toda hora surge um golpe novo, então a gente tem que alertar as pessoas, né? Golpe do Pix, e golpe de influencer, golpe das apostas, que tá uma praga agora, né? Então, alertar as pessoas também para usos saudáveis faz parte aí do bombom na internet, mas são assuntos que repercutem, sem dar visibilidade para golpista de jeito nenhum. Pautas orgânicas, isso que é importante. E aí, uma outra curiosidade, eu estou fazendo várias perguntas aqui sobre a história de podcast, porque do podcast no Brasil, porque eu tenho essa curiosidade pessoal, em parte, porque eu também eu tô há pouco tempo fazendo podcast, relativamente, né, comparado com você, só desde 2019, mas, por exemplo, eu sei que aqui na UTFPR a gente teve um dos pioneiros, de certa forma, mas também bem mais tarde na história, que é o Ivan Mizanzuki, né, ele era doutorando aqui da UTFPR, ele é doutor pela UTFPR, né, e ele começou o Anticast, que é um podcast também que já morreu, mas foi um podcast muito interessante, que me marcou muito porque foi um podcast que eu comecei a escutar e eu escutava sempre. Mas enfim, você faz parte do Papo Tech, né, que a gente já falou que é um dos mais antigos, já teve o Pod Sem Fio,
também bem antigo. Não sei se a gente encontra ainda os arquivos do Pod Sem Fio em algum lugar. Ou Eu tirei durante a pandemia, eu tive a Covid, eu fiquei muito doente e eu achei que o pior ia acontecer, para ser bem honesta, eu tirei tudo do ar. Mas eu pretendo voltar com o site, de repente os posts do Garotas Sem Fios não faz muito sentido colocar lá, porque são muito antigos mesmo, mas acho que do podcast, talvez eu deixe lá como referência, como consulta, para posteridade mesmo, né? Embora, caso eu retome, eu vou abordar mais biotecnologia mesmo, né? Não só tecnologia móvel, então, mas vai ter uma pegada diferente. Mas isso para o futuro, né? A gente cursar uma graduação na federal ali é bem exaustivo. Minha prioridade agora é terminar o MBA, terminar a graduação, então uma coisa de cada vez. Eu estava falando que em algum momento, eu não lembro, não foi me preparando para essa entrevista, eu descobri que tem um livro chamado Reflexões sobre o Podcast. Isso é verdade, bem lembrado. Foi colocado, inclusive, recentemente a versão em áudio dele, né? Os autores, coautores gravaram seus... Tem várias pessoas que contam seu depoimento, né? Como que surgiu a história de criar o podcast, é bem interessante. E está disponível aí tanto fisicamente como agora também em áudio, né? Então, os pioneiros estão todos lá, vale a pena vocês darem uma conferida. Tá lá no Spotify. E eu descobri, tem um outro podcast de 2008, eu descobri que você teve um podcast sobre a série Lost. Nossa, bem lembrado. Não sei se você está sabendo, mas ele acabou de entrar num desses streamings famosos, né? A Netflix, e me parece que talvez agora volte à moda também entre as pessoas, né? Claro, falar pro Guilherme lá para colocar os episódios no ar de novo. Então... Pois a gente era bem fã de Lost, né? Mas no final todo mundo ficou traumatizado. Lost é aquela série, assim, eu acho que foi a primeira grande série que começou com essa moda de acompanhar e maratonar e aquela expectativa do próximo episódio, e tinha mistérios para serem resolvidos, então tinha uma base de fãs muito grande. Só que a própria grandiosidade dessa série foi o que a engoliu, né? Porque era tanto mistério para resolver que os autores tinham toda hora que estar criando mistérios novos para continuar mantendo a audiência ali interessada e ativa, que chegou um ponto que não tinha mais como atar todos os nós e dar um final satisfatório para a história, né? Então, não vou dar spoiler aqui, mas o final talvez não seja aquilo que as pessoas estavam esperando. Não foi muito satisfatório mesmo. Tem gente que discorda. Tem uma pessoa que acho que é Guilherme Madeira 10, fã de Lost. Eu acho que eu já ouvi ele falar em podcast. Não, ele gosta do final também. Mas... então tá, tudo bem. Eu tô falando isso baseado nas minhas memórias da época, né? Talvez hoje, não sei, veio tanta série legal depois, essa cultura de séries, assim, mudou tanto que talvez, não sei, eu acho que talvez seja interessante, mas cada um é cada um, né? Mas enfim, eu tenho uma pergunta só sobre a sua história sobre podcasts, que é a seguinte, você até hoje está fazendo podcast, né? Desde 2005, não sei se você já tinha feito alguma coisa antes do Pod Sem Fio, mas... Não, de podcast não. Só o blog. O blog começou em 2002. Do que você gosta e do que você não gosta em fazer podcasts e em escutar podcasts? O que eu gosto? Vamos ver. Em fazer podcast, eu gosto... a melhor qualidade, a melhor coisa e a pior coisa do podcast são a mesma coisa. A melhor coisa é que qualquer um pode fazer, e a pior coisa é que qualquer um pode fazer. Qualquer um pode falar qualquer assunto, você vai depender só da sua audiência, né? Então, no início não necessita de tantos recursos. Hoje o pessoal gosta de fazer vídeo e fazer streaming, fazer lives, mas isso não é necessário. Você pode ter um gravadorzinho ali ou gravar no seu próprio celular, editar esse áudio e colocar num serviço como Spotify, por exemplo, ou fazer uma auto-hospedagem em algum lugar. Então, é muito simples, tá? Você precisa de poucos conhecimentos, né, para colocar um podcast no ar.
Agora, quanto a melhorar e refinar, isso realmente vai com o tempo e com a habilidade. Acho que isso é o melhor do podcast, em fazer podcasts, né? Agora, quanto a ouvir, é a quantidade de informações que a mídia tradicional nunca traria para a gente, né? Eu gosto de acompanhar tecnologia, eu acompanho biotecnologia. Imagina se um grande veículo de TV ou de rádio vai falar, por exemplo, de meandros ali de engenharia genética, por exemplo, né? Discussões, às vezes, de bioética, que ainda não estão na grande mídia, que podem começar nessas mídias alternativas, com especialistas. Então, é essa multitude de assuntos que vai depender simplesmente de quem tiver a iniciativa de gravar e a vontade do público de escutar. Né? Pode ser 100 pessoas, 200, 1.000, 5.000, 100.000, não importa. O importante é você ter um público ali e conteúdo nichado hoje eu acho que é muito mais legal do que conteúdo geralzão, assim, para público geral. Eu acho mais interessante, pelo menos. Eu Tem concordo muito com assunto, essas tem muita afirmações. gente procurando também, né, pelos assuntos, então dá para gravar podcast sobre tudo quanto é tipo de coisa por aí, dá para ter podcast de vários nichos. Agora, por último, uma pergunta sobre programação. Recentemente, no área de trabalho 112, VOF, você disse, programação, tem que botar a mão na massa, tem que quebrar a cabeça e tem que passar raiva. Como tem sido sua experiência com programação? Você gosta? Quais linguagens você programa? Não me considero programadora, não. Eu estou aprendendo Python, estou aprendendo R. É porque é um pouco diferente, né? Eu já passei dos 40 e para você estudar uma coisa nova, assim, é um pouco diferente de quando você tem 18 anos, né? Mas eu gosto de desafios, eu gosto de aprender coisas novas, mas programação é o tipo da coisa que você não lê ouvindo podcast, você não aprende vendo vídeo aula, você não aprende lendo PDF, né? Acho que a maioria das ciências exatas são assim, mas em programação especial, você tem que pegar e criar alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. E se você não errar várias vezes, não quebrar a cabeça, não passar raiva para acertar, você está estudando do jeito errado. Porque é nos perrengues ali, nas quebradas de cabeça, que realmente você vai entender o conceito, vai entender o que você errou e vai fixar aquilo para sempre, e vai partir para novos aprendizados. Vai ali sofisticando o seu código, vai aprendendo funções mais elaboradas, mas é um processo um pouco assim, apanha, aprende, apanha, aprende. Então não é para desanimar. Eu acho que muita gente desiste de exatas, sabe, tem uma evasão alta de exatas porque não sabe lidar com frustração, né? Começa a errar e falar, isso não é para mim. Tem muito isso com matemática, a gente vê, né? É a mesma coisa com programação. Eu errei eu não vou aprender, não consigo fazer, e desiste, né? Então, é um jeito diferente de estudar. Eu acho que os professores tinha que ser isso aí, a ordem número 1, primeiro dia de aula do calouro. Pega a semana do calouro, lá a primeira palestra vai ser isso. Você tem que errar para aprender. Né? Você não está fazendo, você não está lendo um livro de história, você não está... É muito diferente de humanas e de biológicas, né? Tem que ter isso em mente. Então, se não errar e não tiver disposição para consertar e aprender com os erros, não vai progredir de jeito nenhum. E também eu acho que é importante ressaltar que o erro, em geral, não é tão custoso, né? Porque, claro, você pode acontecer, dependendo da situação, você pode apagar algum arquivo importante, mas em geral não. Principalmente quando a pessoa está começando a programação, não é. Então, eu vou voltar agora esse semestre, próximo semestre que vai começar, depois da greve, que a gente teve uma greve aqui, a dar aula para estudantes de primeiro ano em programação, que eu dou aula de lógica, mas eu quero ver como é que é. Antigamente eles tinham muito medo de, peraí, não quero rodar isso aqui que eu não sei o que vai acontecer. Não, roda e vê, né? O máximo que vai acontecer é dar uma mensagem de erro. Então isso é bom. Por outro lado, tem uma professora lá da Holanda, Feline Hermans, ela até escreveu um livro sobre isso, que assim, existem várias técnicas de ensinar coisas relacionadas à linguagem que poderiam ser usadas na programação e não usam. Por quê? Porque a maioria dos professores são como eu, não tem formação pedagógica nenhuma.
Então o professor vai fazendo como ele, vai ensinando como ele aprendeu, que é, se vira aí. Né? E isso não é uma boa técnica pedagógica. Então, se você que está escutando aí está frustrada porque não está aprendendo programação, pode ser que não seja culpa sua. Mas você tem que resolver de alguma forma, e aí talvez essa dica aí de aceita a frustração, passe raiva, mas aprenda. É uma área de desenvolvimento, assim, tem muita gente autodidata, acho que por causa disso também, né? Tem gente que se dá bem com esse tipo de processo de aprendizado, como tem gente que precisa da sala de aula, precisa interagir, precisa conversar, precisa do contato humano. Enfim, você pode fazer por EAD, pode fazer presencial, eu acho que isso é uma coisa muito individual, né? A única coisa que você tem que ter certeza é que você vai errar bastante. E aí entrando um pouco no outro assunto, que é a questão da IA, né? Porque hoje em dia, com esses LLMs, né? Um dia desses, foi semana passada, eu ainda hoje separo um tempo para aprender alguma coisa nova em programação. Não sou um super professor. Eu sou um professor que sabe programar. Uhum. E aí eu fui aprender, teve uma hora, eu estava instalando um banco de dados, que era o Postgres. Eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu coloquei a mensagem de erro no chat GPT. Não, primeiro eu coloquei no Gemini. Aí ele não me ajudou. Aí no chat GPT ele ajudou. Você ainda tem escolha, né? Hoje em dia, hoje, nesse momento que a gente está falando, 19 de agosto de 2024, a gente tem o Gemini gratuito. Claro, não é a versão paga, mas é o gratuito. Já serve para alguma coisa. O chat GPT, que é bastante bom. E o Claude, né? Não sei se tem outros ainda, mas que... Copilot, você copia e cola o erro que apareceu e ele diz para você, olha, às vezes você pode copiar e colar o programa e o erro que apareceu, e ele pode dizer para você, olha, tá errado aqui, corrige isso aqui. Então tem várias opções aí. Você falou do Llama, Comigo, o ChatGPT me enganou. Eu tava lá com um código lá, porque onde é que eu tô errando aqui? Ele apontou outro lugar, aí mudou o meu código de erro. Tem esse risco também. Então, é confiável? Mais ou menos, mais ou menos. Às vezes ele pode te dar uma luz, dar uma dica, mas ele não vai resolver. Quem acha que esses modelos de linguagem vão substituir programadores? Não é assim também. O pessoal exagera um pouco. Olha, a maioria das coisas que vocês ouvem sobre IA por aí é tudo bobagem, tá? É tudo gente que quer ganhar atenção, quer ganhar likes, e quanto mais catastrofista e sensacionalista, melhor. Mas não acreditem em tudo que dizem, não. Agora a gente vai entrar numa sessão aqui sobre dificuldades e inspirações e, claro, a gente sempre não, mas na maioria das vezes nossas entrevistadas são mulheres da área da computação e a gente pergunta para elas porque é uma coisa relativamente comum na computação. Mas você está com um pezinho na computação, nesse viés mais de ajudar as pessoas que usam, mas sua formação é odontologia. Então, para você enfrentou dificuldades na escola, na carreira, no trabalho, que você tenha percebido que tenha sido por ser mulher? Olha, você sabe que eu tive mais discriminação por ser dentista do que por ser mulher? Acreditem se quiser, é bem isso. É uma profissão tão assim, mas como assim? Você gosta de tecnologia, mas formado em odontologia, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falo, não tem nada a ver mesmo. É gosto, preferência, mas acho que os meus maiores problemas de interação, assim, talvez por causa do TEA. Eu descobri recentemente que eu sou TEA, nível 1, então, talvez por isso eu me dê bem com atividades mais individuais, mais autodidatas. Eu sei que a área de desenvolvimento e programação e sistemas tem muita gente que é TEA, né, autista no caso, justamente porque é um pessoal que se dá bem com o seu hiperfoco para aprender coisas novas, né? Mas a odontologia é super hiperfocada. Todos os meus colegas, agora voltando no tempo e relembrando por que eu gostei tanto de ter feito a faculdade de odontologia, porque era sempre muito individual. A maioria dos trabalhos é você ali nos manequins, nos pacientes, nos modelos. Você tinha que desenvolver a sua habilidade. Não existe isso de atividade em grupo em odontologia, né? A não ser nos primeiros semestres. Então, a minha dificuldade maior foi inicialmente pela odontologia, e agora
eu citaria até o TEA. Eu acho que isso é uma questão também da gente. Tem poucas mulheres na área de tecnologia. Não sei se é por. Eu acho que no tempo da minha mãe, a minha mãe fez engenharia nos anos 60. Eu acho que ela sofreu muito mais do que eu por ser mulher. Eu tive uma educação completamente diferente. Ela, por ter altas habilidades, ser uma pessoa superdotada, ela sempre me incentivou a estudar qualquer coisa. Isso é muito importante. Então, vocês que vão ser mães, pretendem ser mães, você tem que estimular os seus filhos a seguir a área que eles quiserem, não colocar barreiras, não dizer que pode isso, esse não pode, esse pode. Eu fui muito privilegiada nesse sentido. Tá? Estudei música, estudei línguas, minha mãe sempre me incentivando, incentivando, incentivando. Então, posso dizer que nesse sentido, como mulher, eu fui muito privilegiada, porque eu tive uma mulher fabulosa que me orientou e me indicou nesse sentido. Então, eu nunca tive medo de cara feia por fazer alguma coisa por ser mulher, não, viu? E você participa de algum grupo de apoio para mulheres na sua área? Especificamente de mulheres, não. Mas eu até gostaria, se alguém quiser me indicar algum grupo, eu gostaria de participar. Tem as meninas digitais, eu lembro que eu não participei lá porque eu não tinha muito tempo para isso. Realmente, esse negócio de grupo, assim, na internet é uma coisa que toma um tempo absurdo, e como vocês viram, eu faço muita coisa, né? Então, meu problema com grupos, assim, é realmente ter tempo para participar. Eu queria participar mais, sabe, para ser bem sincera. O Meninas Digitais é o projeto da Sociedade Brasileira da Computação, do qual a gente faz parte. Isso. Aham. Na época que eu estava Emílias. fazendo informática biomédica, eles chamaram, eu cheguei a ver alguns encontros, algumas reuniões, mas era bem legal. Não vou por pura falta de tempo mesmo. E alguma mulher te inspirou em sua carreira? Minha mãe, né? Não tenho dúvidas. Eu programei a primeira vez com 9 anos, para vocês terem ideia. Então, olha só, eu fiz odontologia, mas eu tive contato com música, com idiomas, com tudo. E minha mãe, ela comprou um CP500 em 1985. Tinha 9, 10 anos, mais ou menos, e ela assinava aquela revista Microsistemas. E lá tinha os programinhas em Basic, né? Naquela época era o Basic. Então eu estudei um pouquinho de Basic de forma autodidata, com 9 anos. Ela sempre me estimulava, ela deixava a biblioteca dela, livro, revista, para minha vontade. Aí quando entrei na adolescência, tive um pouco de contato com Clipper, que achei bem legal, fiz alguns cursinhos de Clipper também. Aí entrei para odontologia e parei, larguei totalmente, não tive mais contato com programação. E agora estou aí com Python, com R. Acho que são as duas aí que são mais de interesse para minha área. Mas tudo isso graças à minha mãe. Ela é a minha maior inspiradora com relação à carreira, estudos, incentivo. E mesmo agora, aí voltando tão tarde a ser acadêmica, a ser estudante novamente, ela até me cobra. E no começo ela falou, nossa, mas você vai voltar a estudar de novo, tal. Agora, toda vez que eu falo, meu Deus, eu acho que eu não aguento, eu vou desistir. Agora é ela que me cobra. Não, você está estudando, né? Você vai continuar. Eu voltei a ter 18 anos, ela está sempre lá me empurrando, me incentivando. É realmente sensacional. E, Bia, o que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação ou na biomedicina? Bom, em primeiro lugar, tem que ter em mente que hoje em dia não existe mais carreira que é para mulher e carreira que é para homem, tá? Você pode seguir aquilo que você quiser, tá? A gente vê que mulheres têm uma tendência a seguir carreiras que exigem mais cuidado, contato com o ser humano. Isso aí vem de séculos de. Porque a vida inteira foi assim, né? Então a gente vê muita mulher na área da saúde, muita mulher na área de pedagogia, educação, porque tem o contato humano, tem o cuidado, né? Agora, homem é mais racional, mais cartesiano, por isso que eles estão mais na engenharia, na programação, mas isso não é determinístico. Tá? Eu acho que o importante é seguir vocação. Se você tem aquela propensão, você gosta de cálculo, gosta de matemática, gosta de resolver problemas, tem tanta criança que a gente vê de pequenininha quebrando a cabeça com Lego, prefere Lego, blocos e enigmas do que necessariamente brincar com boneca, por exemplo. Vai na sua vocação, vai na sua carreira, aquilo que te faz feliz. Hoje em dia, não existe isso de isso é para mulher, isso é para homem, bobagem, isso acabou, é passado. Agora a gente chega num momento que a gente pede para a nossa entrevistada indicar alguma coisa, livro, filme, série, podcast, quadrinho, que seja da área, que não seja da área.
Ai, Nada meu demais. Deus. Mas eu vou antes de... como eu escutei trechos, pelo menos, de entrevistas suas do passado, eu lembro que em algum momento você falou do Gene Kelly, né? Que o Gene Kelly é um ator do passado. Ah, sim. A Natália não deve ter nem ideia de quem seja, né? Mas ele fez um filme maravilhoso chamado Cantando na Chuva. Ele fez várias outras coisas. Eu vou indicar 2 filmes pro pessoal que tá assistindo, ou ouvindo, que é o Cantando na Chuva e o Pirata. Ele é um cantor e dançarino muito bom. E, especificamente no caso de O Pirata, ele tá com aquela atriz chamada Judy Garland, que Judy Garland. Uhum. Então, para quem quiser conhecer, saber quem é Gene Kelly, é a minha indicação. Então, agora eu deixo para você, Bia. Ai, o que eu vou indicar aqui? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou indicar um livro. Vou pegar um que está aqui na minha estante. Vou recomendar esse aqui, ó. Esse aqui, muita gente aqui está na área de exatas, mas tem um interesse em biológicas, um interesse médico. Tem muita gente da área de programação indo para medicina. Incentivo muito vocês a fazerem isso. Mas, puxa, acho que esse aqui é muito... Deixa eu ver. Tem os meus 2 livros aqui. Tá, vou citar esse aqui, porque esse eu já falei na área de trabalho. O professor Adolfo já conhece ele. Sim. Fábrica de Cretinos Digitais, Michel Desmourget, sobre o perigo das telas para as crianças. Tá? Eu tô lendo muito paper, muito assunto sobre isso, porque a gente está num momento agora que os nativos digitais estão chegando na idade adulta. Deixa eu pegar o meu gato. Quem estiver vendo por vídeo vai ver ele aqui comigo agora. Mas voltando, esse livro aqui está mostrando que o cérebro das crianças está mudando realmente. Ele é um pouco catastrófico em algumas coisas, porque ele fala, por que pela primeira vez filhos têm QI inferior ao dos pais? Mas isso é fato, gente. A gente está num mundo de múltiplas telas. Hoje você tem o seu computador, o seu e-reader, o seu tablet, o seu celular. São estímulos chegando no seu cérebro o tempo todo. E isso para crianças e adolescentes, quem não está com o cérebro totalmente formado ainda, e isso vai até uns 24 anos. Então, Natália, fica ligada aí. Até uns 24 anos, realmente o excesso de telas é realmente bastante nocivo para a formação das crianças. Então, isso é uma coisa que está sendo descoberta agora. A gente já está vendo algumas consequências aí. A gente tem gente com disforia corporal por causa de Instagram. Disforia corporal é aquela pessoa que se acha eternamente feia, porque vê pessoas o tempo todo usando filtros de Instagram, então ela sempre vai se achar mais feia que as outras, né? E aí vem essas dietas malucas, vem peeling de fenol, essas maluquices que a pessoa quer ficar com cara de filtro na vida real. Então, as consequências assim, do excesso de telas e de redes sociais hoje estão começando a chegar agora, e quem tem filho, quem pretende ter filho, tem que ler esse livro aqui, tá bom? O outro é muito mais para a área de biológicas mesmo, é do professor José Alencar. Ele tem Twitter muito bom, não é um livro mainstream, ele escreveu um manual de medicina baseada em evidências. Mas em tempos pós-Covid, o pessoal ainda cético com vacinas, a gente está revivendo isso, né? É sempre bem interessante entender um pouco, e eu acho que a minha conclusão do curso vai ser mais ou menos nessa área. Mostrar a medicina baseada em evidências para o pessoal da área de comunicação. Porque o pessoal da área de comunicação divulga muito estudo mequetrefe na TV, no rádio, nos jornais, assim, estudos que não mereceriam ter o destaque que tem, né, por serem fracos, por serem muito preliminares, ou por levarem a conclusões meio enviesadas, acabam ganhando mais espaço do que estudos sérios. Mas, às vezes, esses estudos eles têm muito mais mídia, né, tem uma assessoria de imprensa boa por trás, divulgando. Na área de dietas, gente, não vou falar de vacina, mas vou falar na área de dietas. Tá uma coisa de maluco que se divulga de pseudociência, né? Então, o profissional de comunicação tem que ficar muito atento e tomar muito cuidado com pseudociência também. Então, isso aqui é o básico. O que é um estudo de qualidade? O que merece ser divulgado? O que merece... ou o que deve
ser aguardado, porque às vezes saem informações interessantes sobre estudos, mas elas ainda são preliminares, não são conclusivas. E às vezes as pessoas consomem notícias querendo já o fato consumado, né? Ah, talvez esse medicamento aqui, tem uma boa chance com o câncer. A pessoa interpreta que a cura do câncer chegou, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso e recomendo essas duas leituras. Se vocês quiserem, eu passo para vocês o título bem direitinho, os autores, para colocar na descrição aí. Essas são as minhas dicas. Obrigado, mas eu já achei, eu vou deixar na descrição. Boa. E Bia, onde as pessoas podem saber mais sobre você? Site, rede social? Eu estou mais presente no Twitter, no X, né? Na @garota sem fio. Eu tenho outras redes sociais, mas eu não acesso muito, eu não tenho tempo, tá? Para quem quiser mandar uma mensagem direto para mim, que eu sempre leio, que eu sempre respondo, estou sempre lá, é no Telegram, tá? Manda uma mensagem direta para @biacunze, que vai chegar de forma privada para mim, tá bom? Eu posso dizer como ouvinte do área de trabalho, que realmente você sempre fala isso e realmente funciona, né? Você, de vez em quando a gente comenta alguma coisa lá, tá lá no área de trabalho, porque você... Estou sempre respondendo, e a gente tem muito feedback. O Telegram tem uma dinâmica muito boa que o WhatsApp não tem, no sentido de gerenciar volume grande de mensagens, colocar nas pastinhas. Eu assino Premium, né? Eu uso o Telegram Premium, então eu consigo administrar um volume grande de mensagens, então é bom quando a gente consegue dar atenção para todo mundo, né? Eu me sinto mais feliz, assim, conseguir responder, dar uma atenção, e o Telegram proporciona isso. Então, por isso que eu digo que vocês podem me procurar preferencialmente por esse e-mail, @biacunze. Bom, então chegamos ao fim desse episódio. Eu quero agradecer a sua presença aqui conosco no Emílias Podcast Mulheres na Computação. E você, quer agradecer alguém, mandar um abraço para alguém? Quero mandar um abraço para todo mundo, o TFPR aí, tem muita gente que ouve o área de trabalho, que acompanha, e que me acompanha desde o tempo do Garota Sem Fio também, tanto alunos, ex-alunos principalmente, né, porque já são 20 anos aí de blog, podcast, ex-alunos, professores, ex-professores, tem uma comunidade muito legal aí, então mando um abraço para todo mundo da UTFPR, da UFPR, são aí 2 décadas de muita divulgação, muito contato, desde os primeiros palmes lá. Tem gente das antigas ainda acompanhando. Muito legal, muito obrigado, Bia, obrigado, Natália, e a todos e todas os ouvintes do Emílias Podcast. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada.